O sol do final da tarde banhava o Parque Eduardo VII, em Lisboa, numa luz dourada e melancólica, projetando longas sombras que se estendiam como dedos preguiçosos sobre a relva imaculadamente cuidada. Ricardo Oliveira, um homem de 40 anos com cabelos prematuramente grisalhos e olhos azuis cansados, passeava distraidamente, de mão dada com o seu filho de 4 anos, Martim. Vestido com um fato caro que destoava do ambiente descontraído do parque, Ricardo falava ao telemóvel, a sua voz tensa a ecoar no ar sereno. Não podemos adiar a reunião. Os investidores estão a pressionar e precisamos de fechar este negócio até ao final da semana, disse ele, a sua testa franzida de preocupação. Martim, um menino de cabelo castanho e olhos curiosos, puxou a mão do pai, ansioso por ir brincar nos baloiços. Ricardo terminou a chamada com um suspiro frustrado, olhando para Martim com uma pontada de culpa. Desculpa, campeão. O pai está aqui agora. Vamos brincar? Martim sorriu, os seus olhos a brilhar de antecipação. Posso jogar a bola, pai? Ricardo assentiu, tirando uma bola colorida da mochila que trazia. Entregou-a a Martim, observando o filho correr feliz pela relva. Por um momento, Ricardo sentiu uma onda de amor e arrependimento. Quantos momentos como este tinha ele perdido, preso em reuniões intermináveis e chamadas de negócios. Enquanto Martim brincava, o olhar de Ricardo vagueou pelo parque, fixando-se numa figura solitária, sentada num banco gasto. Era uma menina, não mais velha que Martim, com cabelo escuro desgrenhado e roupas esfarrapadas. Os seus grandes olhos tristes observavam as outras crianças a brincar, o seu rosto magro a mostrar uma fome e exaustão inconfundíveis. Ricardo sentiu um aperto no peito. A menina era claramente uma das muitas crianças sem abrigo da cidade, um problema que ele sabia que existia, mas no qual raramente pensava. Antes que pudesse demorar-se mais no pensamento, o seu telemóvel tocou novamente. Senhor Oliveira, desculpe incomodá-lo, mas temos uma situação urgente no escritório, disse a voz do seu assistente. Ricardo suspirou, virando a sua atenção de volta para o trabalho. O que é agora? Enquanto ele se concentrava na chamada, Martim continuava a brincar, chutando a bola cada vez mais longe. A excitação do jogo fê-lo ficar alheio ao que o rodeava. Com um chute mais forte, a bola rolou em direção à movimentada avenida adjacente ao parque. Sem pensar 2 vezes, Martim correu atrás da bola. Ricardo, ainda ao telemóvel, não percebeu imediatamente o perigo. A menina no banco, no entanto, viu tudo. Os seus olhos arregalaram-se de medo ao ver Martim a correr em direção à estrada, onde um carro se aproximava rapidamente. Sem hesitar, ela levantou-se, ignorando a fraqueza nas suas pernas, e correu o mais rápido que pôde. Martim! Gritou Ricardo, finalmente percebendo onde o seu filho estava. Ele deixou cair o telemóvel, o seu coração a bater com terror. Tudo aconteceu numa questão de segundos. A menina alcançou Martim no momento exato em que ele estava prestes a entrar na estrada. Ela agarrou-o pela cintura, puxando-o para trás com toda a força que conseguiu reunir. Ambos caíram na relva, o carro a passar a centímetros de onde Martim estaria. Ricardo correu na direção deles, as suas pernas a tremer de medo e alívio. Ele abraçou Martim, com lágrimas nos olhos. Meu Deus, Martim, estás bem? Nunca mais faças isso. Martim, assustado e confuso, começou a chorar nos braços do pai. Ricardo segurou-o com força, todo o seu corpo a tremer com a percepção do que quase acontecera. Quando finalmente se acalmou o suficiente para pensar com clareza, Ricardo virou-se para a menina que salvara o seu filho. Ela estava a uma pequena distância, com um ar incerto e pronta para fugir a qualquer momento. Tu salvaste o meu filho, disse Ricardo, a sua voz embargada pela emoção. Como posso agradecer-te? O que posso fazer por ti? A menina olhou para ele com os olhos arregalados e cansados. Ela hesitou por um momento, como se ponderasse as suas opções. Finalmente, com uma voz baixa e rouca,
Ela disse: "Um prato de comida, por favor. Não como há dias." As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele olhou verdadeiramente para a menina pela primeira vez, notando a sua magreza extrema, as suas roupas sujas e rasgadas, os seus pés descalços e feridos. Esta criança, que não tinha nada, acabara de arriscar a sua própria vida para salvar Martim. Sem aviso, Ricardo sentiu lágrimas quentes a escorrer pelo seu rosto. Ele chorou abertamente, sem se importar com quem visse. Anos de emoções reprimidas, prioridades mal colocadas, momentos perdidos com o seu filho, tudo veio à superfície naquele momento. Qual é o teu nome?" perguntou ele entre soluços. "Sofia", respondeu a menina timidamente. Ricardo aproximou-se dela lentamente, ajoelhando-se para ficar ao nível dos seus olhos. "Sofia, não vais receber apenas um prato de comida. Vou levar-te para minha casa e vou certificar-me de que tens tudo o que precisas. Nunca mais passarás fome, prometo." Sofia olhou para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. Ricardo estendeu a mão gentilmente e, após um momento de hesitação, Sofia aceitou. Enquanto caminhavam para o carro de Ricardo, com Martim a segurar firmemente a sua outra mão, Ricardo sentiu uma profunda mudança dentro de si. O vazio que ele tentara preencher com trabalho e dinheiro, de repente pareceu trivial em comparação com a coragem e a necessidade desta pequena menina. A caminho de casa, Ricardo observava pelo espelho retrovisor as duas crianças sentadas no banco de trás. Martim, ainda um pouco abalado pelo susto, olhava para Sofia com curiosidade. Sofia parecia perdida nos seus próprios pensamentos, os seus olhos arregalados a absorver cada detalhe do interior luxuoso do carro. "Sofia", chamou Ricardo gentilmente, "há quanto tempo vives nas ruas?" A menina demorou um momento a responder, como se contasse mentalmente. "Não tenho a certeza." "Há muito tempo", disse ela finalmente, a sua voz quase um sussurro. Ricardo sentiu o coração apertar-se. Como podia uma criança tão pequena estar sozinha há tanto tempo? Onde estavam os pais dela? O que lhe teria acontecido? 1000 perguntas inundaram a sua mente, mas ele sabia que não era o momento para a interrogar. Quando chegaram à quinta de Ricardo, a boca de Sofia abriu-se de espanto. A casa enorme, com jardins bem cuidados e fontes ornamentadas, parecia um palácio de um conto de fadas para uma menina habituada a dormir em becos e debaixo de pontes. "Vamos entrar", disse Ricardo com gentileza, abrindo a porta do carro. "Primeiro, vamos garantir que comes alguma coisa." Na espaçosa e moderna cozinha, Ricardo pediu à governanta, uma mulher de meia-idade chamada Maria, que preparasse uma refeição nutritiva. Maria, embora surpreendida com a aparência de Sofia, não fez perguntas e começou imediatamente a preparar uma sopa quente, sanduíches e fruta fresca. Sofia sentou-se à mesa da cozinha, os seus pés a balançar acima do chão, os seus olhos a seguir cada movimento de Maria, como se temesse que a comida pudesse desaparecer a qualquer momento. Quando a tigela fumegante de sopa foi colocada à sua frente, Sofia hesitou, olhando para Ricardo como se pedisse permissão. "Podes comer, Sofia", disse Ricardo suavemente. "Está tudo bem." Com as mãos trêmulas, Sofia pegou na colher e provou a sopa. Os seus olhos encheram-se de lágrimas com o calor e o sabor da comida a sério. Ela começou a comer rapidamente, como se temesse que alguém lhe tirasse o prato. "Mais devagar, querida", disse Maria gentilmente. "Há mais se quiseres, ninguém te vai tirar a comida." Sofia abrandou, mas continuou a comer vorazmente. Ricardo e Martim observavam em silêncio, ambos profundamente afetados pela fome óbvia que esta pequena menina tinha suportado. Enquanto Sofia comia, Ricardo deu por si a refletir sobre a sua própria vida. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, sucesso nos negócios. E, no entanto, até aquele momento, sentira um vazio inexplicável. Ao ver esta pequena menina esfomeada, que arriscou a sua própria vida para salvar o seu filho,
Ricardo percebeu o quão longe se tinha desviado do que realmente importava. Após a refeição, Ricardo levou Sofia a um dos quartos de hóspedes. "Podes ficar aqui, Sofia. Este quarto é teu agora." Sofia olhou em volta, maravilhada com o tamanho do quarto e a cama macia. Ela tocou nos lençóis limpos com reverência, como se fossem feitos de ouro. "Obrigada, Senhor", disse ela em voz baixa. "Chama-me Ricardo", respondeu ele com um sorriso gentil. "Agora, que tal um banho quente? A Maria vai ajudar-te a limpar e a encontrar umas roupas limpas." Enquanto Maria cuidava de Sofia, Ricardo levou Martim para o seu quarto. O seu filho estava invulgarmente quieto. "Está tudo bem, campeão?" perguntou Ricardo, sentando-se na cama ao lado de Martim. Martim olhou para o pai com olhos sérios. "A Sofia vai viver conosco agora, pai?" Ricardo hesitou. Ele não tinha pensado tão longe. Tudo estava a acontecer tão rápido. "Não tenho a certeza, filho. Por agora, ela vai ficar conosco. Ela precisa de ajuda." Martim assentiu, pensativo. "Ela salvou minha vida", disse ele simplesmente. "Sim, salvou", concordou Ricardo, sentindo uma nova onda de emoção. "E por isso, ser-lhe-emos sempre gratos." Mais tarde, naquela noite, com as crianças a dormir, Ricardo sentou-se no seu escritório, um copo de uísque intocado à sua frente. O seu telemóvel não parava de vibrar. Chamadas do escritório, de parceiros, todas rotuladas como urgentes, todas a exigir a sua atenção. Mas, pela primeira vez em anos, Ricardo não se importava com os negócios. Ele pegou numa foto de Martim da sua secretária, passando os dedos pelo rosto sorridente do seu filho. Hoje, ele quase tinha perdido tudo e fora salvo por uma menina sem abrigo, uma criança que a sociedade e ele próprio tinham ignorado por tanto tempo. Ricardo sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ele ajudaria Sofia, sim, mas não apenas ela. Ele usaria os seus recursos, a sua influência, para fazer mais, para ser melhor, para criar um mundo onde crianças como Sofia não seriam mais esquecidas. Com esta resolução em mente, Ricardo finalmente pegou no telemóvel, mas não para retornar às suas chamadas de trabalho. Ele ligou para o número do seu advogado. "Rui, é o Ricardo. Preciso da tua ajuda. Quero iniciar o processo para me tornar o tutor legal de uma criança." Enquanto falava, Ricardo olhou para a noite estrelada. Algures lá fora, havia mais crianças como Sofia, perdidas, com fome, esquecidas. E Ricardo Oliveira, o milionário viciado em trabalho, faria tudo o que pudesse para mudar isso. O dia que começara como qualquer outro tinha se tornado o ponto de viragem da sua vida. Uma pequena menina sem abrigo salvara mais do que apenas a vida do seu filho. Ela salvara a alma de Ricardo, lembrando-o do que realmente importava. E enquanto a noite avançava na quinta de Ricardo Oliveira, 3 almas dormiam. Um menino que aprendera sobre bravura, uma menina que encontrara esperança, e um homem que redescobrira o seu propósito. O amanhã traria desafios, certamente, mas também a promessa de uma nova jornada, uma chance de redenção e a oportunidade de fazer a diferença, um prato de comida de cada vez. Ricardo Oliveira sentou-se no seu luxuoso escritório enquanto os primeiros raios de sol da manhã entravam pelas grandes janelas. O seu olhar estava fixo numa foto de Martim na sua secretária, mas a sua mente vagueava para a pequena figura a dormir no quarto de hóspedes. Sofia. A menina que aparecera do nada e virara o seu mundo de cabeça para baixo em questão de horas. Ele passou a mão pelo seu cabelo prematuramente grisalho, recordando a decisão impulsiva que tomara na noite anterior. Acolher uma criança sem abrigo. O que é que ele estava a pensar? Ricardo era um homem de negócios, habituado a calcular cada movimento, a pesar os prós e os contras de cada decisão. Mas nenhuma da sua vasta experiência empresarial o preparara para isto. Um flashback súbito transportou-o para a sua própria infância.
Ricardo, com apenas 10 anos, a ajudar a mãe a contar moedas na mesa da cozinha, a tentar perceber se tinham o suficiente para pagar a renda daquele mês. O cheiro de sopa rala no ar, o único jantar que podiam pagar. O seu pai, um bom homem, mas vergado pela vida, a chegar à casa de mais um longo dia de trabalho numa fábrica que pagava uma miséria. Ricardo abanou a cabeça, dissipando as memórias. Ele jurara nunca mais passar por aquilo, que daria ao seu filho tudo o que ele próprio nunca tivera. E agora, aqui estava ele, confrontado com uma criança que vivia em condições ainda piores do que as que ele enfrentara. Uma batida suave na porta trouxe-o de volta ao presente. Era a Maria, a governanta. — Senhor Oliveira, a menina está acordada. Parece um pouco desorientada. Ricardo levantou-se rapidamente. — Obrigado, Maria. Vou falar com ela. Ao entrar no quarto de hóspedes, Ricardo encontrou Sofia encolhida num canto, os seus grandes olhos assustados a percorrer o ambiente luxuoso. — Bom dia, Sofia, disse ele suavemente, aproximando-se lentamente. — Dormiste bem? Sofia assentiu timidamente. — Isto é real? Posso mesmo ficar aqui? O coração de Ricardo doeu. — Sim, Sofia. Podes ficar o tempo que precisares. Nesse momento, Martim irrompeu pelo quarto, o seu rosto iluminado por um grande sorriso. — Sofia, queres ver os meus brinquedos? A tensão no rosto de Sofia aliviou-se um pouco, e ela olhou para Ricardo, que acenou com a cabeça em sinal de encorajamento. Enquanto as crianças saíam do quarto, Ricardo sentiu uma onda de culpa. Quantas vezes ele negara a Martim momentos como este, sempre a pôr o trabalho em primeiro lugar? Mais tarde nesse dia, enquanto Sofia explorava timidamente a quinta com Martim, Ricardo viu-se confrontado com uma chamada que temia. A sua ex-mulher, Isabel. — Ricardo, que loucura é esta que estou a ouvir? Acolheste uma menina sem abrigo para viver contigo? A voz de Isabel era uma mistura de incredulidade e raiva. Ricardo suspirou. Isabel, ela salvou a vida do nosso filho. Eu não podia simplesmente ignorar isso. Desde quando é que te importas tanto? Mal tens tempo para um Martim e agora queres bancar o herói para uma estranha? As palavras dela atingiram-no como uma bofetada. Ela tinha razão, claro. Ele fora um pai ausente, sempre a priorizar o trabalho. As coisas vão mudar, Isabel, prometo. Pelo Martim e pela Sofia. E as implicações legais, Ricardo? Pensaste nisso? Não podes simplesmente pegar numa criança da rua e decidir criá-la. Ricardo sabia que ela tinha razão. As complicações legais seriam enormes, mas algo dentro dele mudara. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava a fazer a coisa certa, não a coisa mais lucrativa ou estratégica. Eu trato de tudo, Isabel. Confia em mim. Depois de desligar, Ricardo ligou imediatamente para o seu advogado, Rui, iniciando o processo para obter a custódia temporária de Sofia. Seria uma batalha, ele sabia, mas estava determinado a vencê-la. Os dias seguintes foram um turbilhão de ajustes. Sofia, acostumada à dureza das ruas, achou difícil adaptar-se ao luxo da quinta. Ricardo apanhou-a várias vezes a dormir no chão, dizendo que a cama era demasiado macia. Ela escondia comida nos bolsos, com medo de que a próxima refeição não viesse. Ricardo observava tudo com uma mistura de tristeza e determinação. Ele lembrava-se da sua própria jornada, de como fora difícil adaptar-se a uma vida de riqueza após anos de pobreza. Um dia, ao passar pelo corredor, Ricardo ouviu vozes vindas do quarto de Martim. Espreitando pela porta entreaberta, ele viu Martim e Sofia sentados no chão, rodeados de brinquedos. — Nunca tiveste uma boneca? Perguntou Martim, incrédulo. Sofia abanou a cabeça. — Não, mas uma vez tive um ursinho de peluche. Encontrei-o no lixo e arranjei-o. Mas depois tive de o trocar por comida. Ricardo sentiu o coração partir-se.
Naquele momento, ele prometeu a si mesmo que faria tudo o que pudesse para dar a Sofia a infância que ela merecia. Decidir matricular Sofia na escola foi outro desafio. Ricardo sabia que ela provavelmente nunca frequentara a escola regularmente, se é que alguma vez o fizera. No seu primeiro dia, Sofia estava visivelmente nervosa. Ricardo ajoelhou-se à sua frente, ajustando o seu novo uniforme. Lembra-te, Sofia, és inteligente e corajosa. Vais dar-te bem. Sofia assentiu, mas os seus olhos estavam cheios de medo. Ricardo observou-a entrar no edifício, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. As primeiras semanas foram difíceis. Sofia lutava para acompanhar as aulas e para se ligar às outras crianças. Ricardo recebia chamadas frequentes da escola sobre problemas de comportamento ou dificuldades acadêmicas. Uma noite, ele encontrou Sofia a chorar no seu quarto. — O que se passa, querida? — perguntou ele gentilmente. — Eu sou estúpida — soluçou Sofia. — Não consigo fazer nada bem na escola. Talvez devesse voltar para as ruas. Ricardo sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago. Ele sentou-se ao lado dela na cama. — Sofia, olha para mim — disse ele gentilmente. — Tu não és estúpida. És uma das pessoas mais inteligentes e corajosas que eu já conheci. Só precisas de tempo para te adaptares, e eu estarei aqui para te ajudar em cada passo do caminho. Enquanto confortava Sofia, Ricardo lembrou-se da sua própria luta para se destacar na escola, vindo de um meio pobre a estudar até tarde da noite, determinado a quebrar o ciclo de pobreza da sua família. Nos dias que se seguiram, Ricardo reduziu as suas horas de trabalho, passando mais tempo a ajudar Sofia com os seus estudos e a criar laços com Martim. Ele contratou tutores privados para Sofia, determinado a ajudá-la a superar as suas dificuldades acadêmicas. Martim, entretanto, apegara-se muito a Sofia. Ele seguia-a para todo o lado, ansioso por lhe mostrar os seus brinquedos favoritos ou ensinar-lhe jogos que ela nunca ouvira falar. Uma tarde, Ricardo encontrou-os no jardim. Martim estava a ensinar Sofia a andar de bicicleta, segurando o selim enquanto ela pedalava hesitantemente. — Consegue, Sofia! — gritava Martim encorajador. — És a menina mais corajosa do mundo. Salvaste-me, lembras-te? Ricardo observava a cena com o coração cheio. Era como se Sofia sempre tivesse feito parte das suas vidas. Nem tudo era um mar de rosas, no entanto. Ricardo ainda enfrentava a desaprovação de Isabel e de alguns dos seus associados de negócios. Muitos não conseguiam entender por que ele estava a desperdiçar o seu tempo e recursos numa criança sem abrigo. — Estás a arruinar a tua reputação, Ricardo, disse-lhe um colega num almoço de negócios. Pensa no que isto pode fazer à tua imagem pública. Mas Ricardo já não se importava com tais opiniões. Ele encontrara um novo propósito, algo que o dinheiro e o sucesso nos negócios nunca lhe tinham dado. Uma noite, ao deitar Martim, o seu filho surpreendeu-o com uma pergunta. — Pai, a Sofia é minha irmã agora? Ricardo hesitou por um momento. — Bem, Martim, legalmente não, mas nos nossos corações, sim. Ela faz parte da nossa família agora. Martim sorriu, satisfeito com a resposta. — Ainda bem. Sempre quis uma irmã. Naquela noite, deitado na cama, Ricardo refletiu sobre como a sua vida mudara nas últimas semanas. Ele dormia menos e trabalhava menos, mas, paradoxalmente, sentia-se mais vivo e realizado do que nunca. Ele pegou no seu telemóvel e, após um momento de hesitação, ligou para Isabel. — Olá, Isabel. Desculpa ligar tão tarde. Eu só queria dizer obrigado. — Agradecer-me por quê? — perguntou ela, intrigada. — Por seres uma mãe fantástica para o Martim todos estes anos, enquanto eu estava demasiado ocupado a construir um império. Eu fui um idiota e peço desculpa. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Isabel finalmente falou, a sua voz estava mais suave. — Obrigada, Ricardo. Isso significa muito. — E
Talvez eu tenha sido demasiado dura em relação a Sofia. Se ela é importante para ti e para o Martim, então eu apoio a tua decisão. Ricardo sentiu um peso sair dos seus ombros. Obrigado, Isabel. Significa muito para todos nós. Depois de desligar, Ricardo foi ver como estava Sofia. Encontrou-a a dormir pacificamente, a agarrar um ursinho de peluche que Martim lhe dera. Pela primeira vez desde que chegara, ela parecia verdadeiramente relaxada e em paz. Ricardo sorriu, uma onda de afeto paternal a surpreendê-lo com a sua intensidade. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil. Haveria obstáculos legais, desafios emocionais e ajustes contínuos. Mas, olhando para o rosto adormecido de Sofia, ele sabia que cada luta valeria a pena. A sua decisão impulsiva de acolher Sofia desencadeara uma série de eventos que estavam a transformar não apenas a vida dela, mas também a sua e a de Martim. Ricardo Oliveira, o empresário implacável, estava a aprender o verdadeiro significado de família, amor e propósito. Ao fechar suavemente a porta do quarto de Sofia, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Ele seria o pai que Sofia nunca tivera e o pai que Martim sempre merecera. E no processo, talvez ele finalmente se tornasse o homem que sempre quis ser. O futuro era incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo enfrentava-o não com ansiedade ou cálculos frios, mas com esperança e determinação. A jornada iniciada pelo ato de heroísmo de uma pequena menina sem abrigo estava apenas a começar, e Ricardo estava pronto para cada passo do caminho. O escritório de Ricardo estava mal iluminado pelo brilho do seu candeeiro de secretária quando a noite começou a cair. Ele recostou-se na sua cadeira de couro, os olhos fixos numa pasta fina que o seu investigador particular entregara mais cedo naquele dia. Com um suspiro profundo, ele abriu-a, revelando a escassa informação descoberta sobre o passado de Sofia. As primeiras páginas continham apenas fragmentos, um registro de nascimento parcial, uma breve estadia num orfanato, e depois nada. Era como se Sofia tivesse simplesmente desaparecido do sistema. Ricardo sentiu um nó formar-se na sua garganta ao ler o único detalhe concreto. Abandonada em frente ao Hospital de Santa Maria, idade estimada de 3 meses. Ele fechou os olhos, imaginando um bebê indefeso, deixado sozinho numa noite fria. Como alguém podia fazer isso? O que poderia ter levado os pais de Sofia a tomar uma decisão tão drástica? Uma batida suave na porta interrompeu os seus pensamentos. Era Sofia, os seus olhos largos e curiosos a espreitar pela porta entreaberta. — Posso entrar, Sr. Ricardo? Perguntou ela timidamente. Ricardo fechou rapidamente a pasta. — Claro, Sofia. E lembra-te, podes chamar-me apenas Ricardo. Sofia entrou, os seus pequenos pés descalços a fazer pouco som no tapete felpudo. Ela aproximou-se da secretária, os seus olhos a percorrer os papéis e livros espalhados. — O que estás a fazer? Perguntou ela, a curiosidade evidente na sua voz. Ricardo hesitou. — Na verdade, Sofia, eu estava a tentar descobrir mais sobre ti, sobre a tua vida antes de nos conhecermos no parque. Os olhos de Sofia ficaram um pouco maiores, uma sombra a cruzar o seu jovem rosto. — Oh, disse ela simplesmente, a sua voz pequena. Ricardo inclinou-se para a frente, a sua voz gentil. — Sofia, lembras-te de alguma coisa da tua vida antes das ruas? Dos teus pais? Sofia ficou em silêncio por um longo momento, os seus dedos a brincar distraidamente com a bainha da sua camisa. Quando finalmente falou, a sua voz era pouco mais que um sussurro. — Não me lembro dos meus pais. Só me lembro de estar sozinha. Ricardo sentiu o coração apertar-se. Ele levantou-se e ajoelhou-se ao lado de Sofia, para ficar ao nível dos seus olhos. — Queres contar-me sobre a tua vida nas ruas, Sofia? — Só se quiseres, claro. Sofia olhou para ele,
os seus olhos cheios de uma maturidade que nenhuma criança da sua idade deveria possuir. Então, lentamente, ela começou a falar. As ruas são frias, disse ela, e barulhentas. Mas às vezes, se souberes onde procurar, podes encontrar lugares quentes e sossegados para dormir. Ela contou a Ricardo sobre os becos escondidos onde dormia, como aprendeu a procurar nos caixotes do lixo, atrás dos restaurantes por comida, os perigos representados por outros sem-abrigo e por pessoas más nas ruas. Mas nem toda a gente era má, continuou Sofia, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Havia uma senhora que às vezes me dava pão quente e um homem que tocava guitarra na praça. Ele ensinou-me alguns acordes. Ricardo ouvia atentamente, horrorizado e ao mesmo tempo maravilhado com a sabedoria e as experiências que Sofia carregava. Como é que uma criança tão pequena sobrevivera sozinha por tanto tempo? Sofia, disse Ricardo suavemente quando ela terminou, tu és a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Sofia olhou para ele com surpresa, como se não estivesse habituada a receber elogios. Eu só fiz o que tinha de fazer para sobreviver, disse ela simplesmente. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Ele levantou-se, a determinação a brilhar nos seus olhos. Sofia, quero que saibas que nunca mais terás de fazer isso. Eu vou cuidar de ti, sempre. Sofia olhou para ele com uma mistura de esperança e cautela. Prometes? Prometo, disse Ricardo com firmeza. Na verdade, quero fazer mais do que isso. Sofia, como te sentirias se eu me tornasse o teu tutor legal? Isso significa que eu seria responsável por ti legalmente. Tu farias parte da nossa família. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Eu poderia ficar aqui para sempre? Ricardo sorriu, sentindo os seus próprios olhos ficarem úmidos. Sim, Sofia, para sempre. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou de cabeça no processo legal para se tornar o tutor de Sofia. Ele contratou os melhores advogados, preencheu montanhas de papelada e preparou-se para qualquer obstáculo que pudesse surgir. Entretanto, Sofia continuava a adaptar-se à sua nova vida. Na escola, depois de um começo difícil, ela começou a destacar-se em certas áreas, especialmente em artes. Um dia, Ricardo foi chamado à escola para uma reunião com a professora de artes de Sofia, a senhora Neves. Preocupado, ele correu pelo corredor, temendo más notícias. Para sua surpresa, a senhora Neves cumprimentou-o com um sorriso radiante. Senhor Oliveira, obrigada por ter vindo. Queria mostrar-lhe uma coisa. Ela levou-o a uma parede coberta de desenhos coloridos. No centro, havia um que se destacava, uma pintura vibrante de um parque, representando uma menina de cabelo escuro a salvar um menino de um carro que se aproximava. A Sofia pintou isto, explicou a senhora Neves. Ela tem um talento extraordinário, senhor Oliveira. A forma como ela usa a cor, a emoção que ela transmite, é verdadeiramente notável para alguém da sua idade. Ricardo ficou sem palavras, comovido ao reconhecer a representação artística do momento que mudou as suas vidas. Ela nunca teve aulas de arte antes, conseguiu ele dizer. A senhora Neves sorriu. Bem, então é um dom natural, senhor Oliveira. Acredito sinceramente que a Sofia tem o potencial para ser uma artista fantástica. Com o apoio e encorajamento certos, quem sabe onde o seu talento a poderá levar. Naquela noite, Ricardo surpreendeu Sofia com um conjunto completo de arte: pincéis, tintas, telas, lápis de cor. Os seus olhos brilharam de excitação com os presentes. Isto é tudo para mim? Perguntou ela, incrédula. Ricardo assentiu, sorrindo. Sim, Sofia. A tua professora mostrou-me o teu trabalho hoje. Tens um talento incrível e quero que tenhas todas as ferramentas para o explorar. Sofia abraçou Ricardo com força, lágrimas de gratidão nos seus olhos. Obrigada, Ricardo. Obrigada por tudo.
Enquanto observava Sofia emergir no seu novo mundo de cores e criatividade, Ricardo refletiu sobre a jornada que tinham feito. Os segredos do passado de Sofia ainda estavam em grande parte escondidos, mas o seu futuro era brilhante de possibilidades. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente: o processo de tutela, o ajuste contínuo de Sofia, os olhares e comentários daqueles que não entendiam a sua decisão. Mas, ao ver a menina concentrada na sua pintura, Ricardo sabia que cada luta valeria a pena. Sofia podia ter sido abandonada no passado, mas agora ela tinha um lar, uma família e um futuro repleto de esperança. E Ricardo estava determinado a estar ao seu lado a cada passo do caminho, ajudando-a a pintar um novo capítulo da sua vida, cheio de cores vibrantes e promessas. O sol da manhã entrava pela janela do escritório de Ricardo, iluminando a pilha de documentos intocados na sua secretária. Pela primeira vez em anos, relatórios e propostas não eram a sua prioridade. Em vez disso, os seus olhos estavam fixos na janela, a observar Sofia e Martim a brincar no jardim. Ricardo sorriu ao ver Sofia a perseguir Martim à volta da fonte, ambos a rir alegremente. Era difícil acreditar que, há poucos meses, Sofia era uma menina solitária nas ruas e Ricardo era um pai ausente, perdido no seu mundo corporativo. Determinado a passar o dia com as crianças, Ricardo pôs de lado o seu portátil e dirigiu-se ao jardim. "Quem quer fazer um piquenique?" chamou ele, sendo recebido por gritos entusiasmados de Martim e um sorriso tímido, mas brilhante de Sofia. Enquanto preparavam o cesto do piquenique juntos, Ricardo notou o quão mais confiante Sofia estava na cozinha. Ela já não escondia comida nos bolsos, nem olhava ansiosamente para o frigorífico. Era um sinal pequeno, mas significativo, de progresso. No parque local, Ricardo observava as crianças a brincar, o seu coração a encher-se de uma alegria que ele não sabia ser possível. Martim correu até ele, puxando-lhe a mão. "Pai, vem brincar conosco", implorou Martim. Ricardo hesitou por um momento, a pensar nas dezenas de e-mails por ler no seu telemóvel. Mas ao ver o olhar esperançoso nos olhos de Martim e o olhar cauteloso de Sofia, ele percebeu que não havia escolha real. "Claro, campeão", respondeu ele, levantando-se e seguindo as crianças para o parque infantil. As horas voaram enquanto eles brincavam, riam e partilhavam histórias. Ricardo ficou espantado com o quanto tinha perdido nos últimos anos, sempre a pôr o trabalho em primeiro lugar. O riso de Martim, o sorriso hesitante de Sofia. Estes eram tesouros que nenhum contrato ou negócio poderia substituir. Na semana seguinte, Ricardo decidiu levar as crianças à piscina comunitária. Enquanto Sofia saltava animadamente para a parte rasa, Martim ficou na borda, os olhos arregalados de medo. "O que se passa, Martim?" perguntou Ricardo gentilmente. "Eu tenho medo da água funda", admitiu Martim, envergonhado. Antes que Ricardo pudesse responder, Sofia nadou até eles. "Eu também tinha medo", disse ela suavemente. "Mas aprendi que a água pode ser nossa amiga se soubermos lidar com ela." Ricardo observou maravilhado enquanto Sofia ensinava pacientemente Martim a flutuar, segurando as suas mãos e sussurrando palavras de encorajamento. Pouco a pouco, o medo nos olhos de Martim foi substituído por confiança e, eventualmente, alegria. "Olha, pai, estou a nadar!" gritou Martim triunfante, a chapinhar os braços enquanto Sofia o guiava gentilmente. Ricardo sentiu os olhos encherem-se de lágrimas, em parte por ver o seu filho superar um medo, mas também por testemunhar a bondade e a paciência de Sofia. Esta menina, que tanto sofrera, estava a ajudar os outros com uma compaixão para além da sua idade. Naquela noite, ao deitar as crianças, Ricardo refletiu sobre como a sua vida mudara. Ele passava menos tempo no escritório e mais tempo em casa, e, surpreendentemente, não sentia falta das longas horas de trabalho. No entanto, a sua ausência na empresa não passara despercebida.
Na manhã seguinte, ele foi convocado para uma videoconferência urgente com o Conselho de Administração. Ricardo, os números do último trimestre são preocupantes, disse um diretor, a sua voz tensa. Precisamos de ti focado e presente. A empresa não pode dar-se ao luxo de te teres distraído com assuntos pessoais. Ricardo sentiu uma onda de frustração. Assuntos pessoais? Estou a cuidar da minha família. Compreendemos que estás a passar por mudanças em casa, interveio outro diretor. Mas lembra-te do que está em jogo aqui. Centenas de empregos, milhões em investimentos. Ricardo ficou em silêncio por um momento, os seus pensamentos em turbilhão. Ele sabia que a empresa precisava dele, mas também sabia que Martim e Sofia precisavam mais dele. Senhores, respondeu ele finalmente, compreendo as vossas preocupações, mas também compreendo que passei anos a priorizar esta empresa em detrimento de tudo o resto. Isso vai mudar. Encontrarei um equilíbrio, mas não à custa da minha família. A chamada terminou num silêncio tenso, deixando Ricardo com uma sensação de incerteza sobre o seu futuro profissional. Mas quando saiu do seu escritório e viu Sofia e Martim à sua espera para jantarem juntos, ele sabia que tinha feito a escolha certa. Naquela noite, Ricardo foi acordado por gritos vindos do quarto de Sofia. Ele correu para lá, encontrando-a sentada na cama, a tremer e a chorar. Sofia, querida, o que se passa? Perguntou ele suavemente, sentando-se ao seu lado. Eu tive um pesadelo, soluçou Sofia. Estava de volta às ruas. Estava frio e escuro, e eu estava sozinha outra vez. Ricardo envolveu-a gentilmente nos seus braços. Está tudo bem agora, Sofia. Estás segura. Estás em casa. Sofia agarrou-se a ele, as suas lágrimas a ensopar a sua camisa. Promete que não me vais mandar embora. Promete que posso ficar. O coração de Ricardo partiu-se com o medo na sua voz. Sofia, olha para mim, disse ele, levantando-lhe o queixo gentilmente. Tu fazes parte desta família agora. Esta é a tua casa para sempre. Eu prometo. Lentamente, Sofia começou a acalmar-se, a sua respiração a estabilizar. Ricardo começou a cantarolar baixinho uma canção de embalar que a sua própria mãe costumava cantar, embalando Sofia até ela adormecer novamente. Enquanto a observava dormir, Ricardo sentiu uma onda de amor protetor. Ele sabia que os traumas de Sofia não desapareceriam da noite para o dia, mas estava empenhado em estar lá para ela, acontecesse o que acontecesse. Nos dias que se seguiram, Ricardo fez alterações no seu horário de trabalho. Ele delegou mais responsabilidades, estabeleceu limites claros para as suas horas de trabalho e garantiu que estava presente nos momentos importantes com as crianças. Uma tarde, enquanto ajudava Sofia com os seus trabalhos de casa, Ricardo notou um brilho especial nos seus olhos sempre que ela falava sobre a sua aula de artes. A senhora Neves disse que a minha pintura pode ser escolhida para a exposição da escola, exclamou Sofia, o seu rosto a brilhar de orgulho. Ricardo sorriu, uma onda de alegria a invadi-lo ao ver Sofia tão entusiasmada. Isso é maravilhoso, Sofia. Estou tão orgulhoso de ti. Naquele momento, ao ver o sorriso radiante de Sofia, Ricardo percebeu que todas as lutas, noites sem dormir e reuniões tensas no escritório valeram a pena. Ele estava a testemunhar o florescer de uma criança que, há poucos meses, não tinha nada além da sua própria coragem para sobreviver. Com o passar dos dias e semanas, Ricardo observou os laços entre Sofia, Martim e ele próprio a fortalecerem-se. Os pesadelos de Sofia tornaram-se menos frequentes e o seu sorriso mais frequente. Martim, inspirado pela coragem de Sofia, tornou-se mais confiante e protetor da sua nova irmã. E Ricardo, ele descobriu uma nova definição de sucesso, já não medida por negócios fechados ou lucros trimestrais, mas pelos sorrisos das crianças, pelas suas pequenas vitórias diárias e pelo amor que crescia na sua casa. Uma tarde, enquanto observava Sofia e Martim a brincar no jardim, Ricardo refletiu sobre a jornada que tinham feito.
Ele sabia que mais desafios estavam pela frente. O processo de adoção, o ajuste contínuo de Sofia, o delicado equilíbrio entre o trabalho e a família. Mas, ao ver as duas crianças a rir e a brincar, Ricardo sabia que, juntos, como uma família, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O sol começou a pôr-se, lançando um brilho dourado sobre o jardim. Ricardo chamou as crianças para dentro, prometendo uma noite de jogos de tabuleiro e histórias para dormir. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à casa, ele sentiu um profundo sentimento de gratidão e propósito. Isto, pensou ele, era o verdadeiro significado do sucesso. Este era o legado que ele queria deixar. Não um império corporativo, mas uma família unida pelo amor, pela compaixão e pela determinação de cuidar uns dos outros, acontecesse o que acontecesse. O dia começou como qualquer outro na casa dos Oliveira. Ricardo estava a fazer o pequeno almoço, enquanto Sofia e Martim discutiam animadamente os seus planos para o fim de semana. O som da campainha, no entanto, interrompeu a cena doméstica. Ricardo abriu a porta e encontrou duas mulheres com expressões sérias. Senhor Oliveira, sou a Andrea Lawson, dos Serviços de Proteção de Crianças e Jovens. Esta é a minha colega, Patrícia Rives. Podemos entrar? O coração de Ricardo bateu forte. Ele sabia que este dia chegaria, mas não o esperava tão cedo. Claro, entrem, disse ele, mantendo a compostura. As assistentes sociais entraram, os seus olhos a examinar o interior da casa. Andrea foi direta ao assunto. Senhor Oliveira, recebemos informações de que está a abrigar uma menor sem autorização legal. Estamos aqui para investigar a situação. Ricardo respirou fundo. Sim, a Sofia está a ficar conosco. Encontrei-a sem abrigo e não podia simplesmente ignorá-la. Estou no processo de me tornar o seu tutor legal. Patrícia interveio. Compreendemos as suas boas intenções, Sr. Oliveira, mas existem procedimentos legais que devem ser seguidos. Sem a devida autorização, o que temos é uma situação irregular que precisa de resolução imediata. Nesse momento, Sofia apareceu à porta da cozinha, os seus olhos arregalados de medo ao ver as estranhas. Ricardo podia ver o pânico a crescer no seu rosto. Sofia, querida, está tudo bem, disse Ricardo calmamente. Por que não vais tu e o Martim brincar lá para cima, enquanto eu falo com estas senhoras? Sofia hesitou, mas obedeceu, lançando um último olhar assustado para trás antes de subir as escadas com Martim. Ricardo virou-se para as assistentes sociais. O que tencionam fazer exatamente? Andrea suspirou. Senhor Oliveira, sem a documentação adequada, não temos escolha a não ser remover a Sofia e colocá-la ao cuidado do Estado até que a situação seja resolvida legalmente. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Não podem fazer isso. A Sofia finalmente encontrou um lar, uma família. Levá-la agora seria traumático para ela. Compreendemos a sua preocupação, disse Patrícia, mas temos de seguir o protocolo legal. A menos que possa provar que tem autoridade legal sobre a Sofia, teremos de a levar hoje. Ricardo sentiu uma determinação feroz crescer dentro de si. Não vou deixar que a levem. Deem-me tempo. Farei o que for preciso para legalizar a situação da Sofia. As assistentes sociais trocaram olhares. Finalmente, Andrea falou. Simpatizamos com a sua situação, Sr. Oliveira. Podemos dar-lhe 72 horas para iniciar o processo legal adequado. Mas se não virmos um progresso substancial até lá, não teremos escolha, a não ser intervir. Assim que elas saíram, Ricardo correu para o telefone, ligando para o seu advogado. Rui, preciso de ti aqui agora. Temos uma emergência. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Rui chegou com uma equipa de assistentes e a sala de estar de Ricardo transformou-se num escritório de advocacia improvisado. Papéis foram preenchidos, chamadas foram feitas e estratégias legais foram discutidas em voz baixa. No meio de tudo, Ricardo ouviu um soluço abafado da escadaria.
Ele encontrou Sofia encolhida no topo, a tremer. Sofia, disse ele gentilmente, sentando-se ao seu lado. O que se passa, querida? Eles vão levar-me, não vão? Perguntou ela, a sua voz a quebrar. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Ninguém me quer de verdade. O coração de Ricardo partiu-se com o medo na sua voz. Ele puxou-a para um abraço apertado. Sofia, olha para mim. Prometo-te que não vou deixar ninguém te levar. Tu fazes parte desta família agora, e eu lutarei com tudo o que tenho para te manter aqui. Sofia agarrou-se a ele, enterrando o rosto no seu peito. Promete? Prometo, disse Ricardo com firmeza. Estamos nisto juntos, para sempre. Nos dias seguintes, Ricardo mal dormiu. Ele dividiu o seu tempo entre trabalhar com os advogados, tranquilizar Sofia e Martim e tentar manter a sua empresa a funcionar. As noites eram passadas a rever documentos e estratégias legais. No meio do caos, o seu telemóvel continuava a tocar com chamadas do Conselho de Administração. Ricardo, precisamos de ti aqui, insistiu um diretor. A empresa está a sofrer com a tua ausência. Ricardo sentiu o peso das responsabilidades conflituantes a esmagá-lo. Mas, olhando para a foto de Sofia e Martim na sua secretária, ele sabia onde estava a sua prioridade. Farei o que puder remotamente, respondeu ele, mas a minha família vem primeiro agora. Na véspera do prazo das assistentes sociais, Ricardo reuniu Sofia e Martim na sala de estar. Crianças, preciso de ser honesto convosco, começou ele. Estamos a enfrentar alguns desafios legais para manter a Sofia aqui. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas. Eu tenho de ir embora? Ricardo ajoelhou-se à sua frente. Não se eu puder evitar. Estou a fazer tudo o que posso para garantir que ficas conosco. Mas preciso que ambos sejam fortes e pacientes. Podemos enfrentar alguns momentos difíceis, mas vamos superar isto juntos, como uma família. Martim pegou na mão de Sofia. Não te preocupes, Sofia. És minha irmã agora. Não vamos deixar ninguém te levar. Na manhã seguinte, Ricardo enfrentou novamente as assistentes sociais, desta vez armado com uma pilha de documentos legais e acompanhado por Rui. Iniciamos o processo de tutela, explicou Rui. Além disso, temos declarações de professores, vizinhos e profissionais de saúde a atestar o bem-estar da Sofia sob os cuidados do Sr. Oliveira. Andréa e Patrícia examinaram a papelada cuidadosamente. Depois do que pareceu uma eternidade, Andréa falou. Bem, Sr. Oliveira, está claro que está a levar isto a sério e a seguir os passos adequados. Permitiremos que a Sofia permaneça ao seu cuidado enquanto o processo legal continua, mas estaremos a monitorizar a situação de perto. Ricardo sentiu um imenso alívio a invadi-lo. Obrigado, disse ele, a sua voz embargada pela emoção. Prometo que farei o que é certo pela Sofia. Depois que as assistentes sociais saíram, Ricardo subiu para dar a boa notícia a Sofia. Encontrou-a no seu quarto, a agarrar um ursinho de peluche, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sofia, disse ele gentilmente, tenho boas notícias. Podes ficar. Ainda temos um caminho pela frente, mas estamos a fazer progressos. Sofia olhou para ele, uma mistura de esperança e medo nos seus olhos. A sério? Posso mesmo ficar? Ricardo puxou-a para um abraço apertado. Sim, querida, e prometo que lutarei com tudo o que tenho para tornar isto permanente. Naquela noite, enquanto Ricardo observava Sofia e Martim a dormir pacificamente, ele refletiu sobre os eventos dos últimos dias. A tempestade estivera perto de despedaçar a família que eles estavam a construir, mas juntos eles resistiram à primeira onda. Ricardo sabia que haveria mais desafios pela frente. O processo de adoção seria longo e complicado. A sua empresa precisava de atenção. Mas, ao olhar para as crianças adormecidas, ele sabia que tinha feito a escolha certa. Esta era a sua prioridade agora. Esta era a sua família.
Com determinação renovada, Ricardo voltou ao seu escritório. Havia mais trabalho a ser feito, mais batalhas a serem travadas, mas agora ele tinha algo pelo qual valia verdadeiramente a pena lutar: o amor e a segurança de duas crianças que se tinham tornado o centro do seu mundo. Era uma tarde fresca de outono no Parque Eduardo VII. O ar trazia o cheiro de folhas secas a rodopiar na brisa. Ricardo Oliveira sentou-se no seu banco favorito, a observar Sofia e Martim a brincar no parque infantil. Nos últimos meses, isto tornara-se um ritual de fim de semana querido para a família, um momento precioso que Ricardo não trocaria por nenhuma reunião de negócios no mundo. Sofia, com o seu cabelo escuro numa trança ligeiramente desarrumada que ela insistira em fazer naquela manhã, baloiçava cada vez mais alto, o seu rosto iluminado por um sorriso radiante que ainda fazia o coração de Ricardo derreter. Martim corria pelo parque infantil, parando ocasionalmente para acenar ao pai ou mostrar alguma nova descoberta à sua irmã adotiva. Ricardo sorriu, permitindo-se relaxar enquanto observava as crianças. Era difícil acreditar que, há poucos meses, a sua vida era completamente diferente. Dias intermináveis no escritório, jantares perdidos, momentos preciosos com o seu filho perdidos em nome do sucesso corporativo. Agora, ao ver Sofia e Martim a brincar juntos, ele sabia que encontrara um tipo diferente de riqueza, uma que nenhum saldo bancário poderia quantificar. Sofia? Sofia, és mesmo tu? A voz trêmula e idosa cortou o ar como um relâmpago num dia claro, fazendo Sofia parar abruptamente o seu baloiço. Ricardo levantou-se instantaneamente, os seus instintos paternais em alerta máximo. Uma mulher mais velha, provavelmente na casa dos 70, aproximou-se com passos hesitantes. Ela usava um casaco bege bem cuidado e carregava uma velha bolsa de couro. O seu cabelo branco estava arranjado num coque tradicional. "Meu Deus, és mesmo tu", sussurrou a mulher, os seus olhos azul-acinzentados pálidos a encherem-se de lágrimas enquanto os fixava em Sofia. "És tão parecida com a tua mãe, tão parecida com a minha Mariana." Ricardo sentiu o coração falhar uma batida, como se alguém lhe tivesse acabado de puxar o tapete. Ele moveu-se rapidamente para o lado de Sofia, que saltara do baloiço e agora olhava para a mulher com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Desculpe, mas quem é a senhora?" perguntou Ricardo, tentando manter a sua voz calma e profissional, apesar do turbilhão de emoções que o agitava por dentro. A mulher finalmente desviou o olhar de Sofia, como se só agora notasse a presença de Ricardo. "O meu nome é Ana. Eu sou a avó da Sofia." O mundo pareceu congelar por um instante. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se firme, ciente do aperto súbito de Sofia na sua perna da calça. Martim, sentindo a tensão, aproximou-se do pai e da irmã. "Como pode ter a certeza?" perguntou Ricardo, a sua voz mais rouca do que pretendia. Ana abriu a sua bolsa com as mãos trêmulas, procurando o seu conteúdo. Ela tirou uma fotografia antiga, ligeiramente amarelada nas bordas, e estendeu-a a Ricardo. "Esta é a minha filha, a Mariana, quando tinha a idade da Sofia", explicou Ana, a sua voz engasgada de emoção. "A semelhança é inconfundível." Ricardo pegou na fotografia com cuidado, sentindo-se como se estivesse a segurar uma bomba prestes a detonar. O seu estômago afundou-se ao examinar a imagem. A menina na foto era, de facto, surpreendentemente parecida com Sofia. Os mesmos olhos largos e expressivos, o mesmo formato de rosto delicado, até o mesmo sorriso tímido. "Por que agora?" perguntou Sofia de repente, a sua voz pequena, mas firme. "Onde esteve este tempo todo?" A pergunta, tão direta e carregada de anos de dor e abandono, fez Ana vacilar ligeiramente. Martim, com uma sensibilidade surpreendente para a sua idade, deu um passo à frente e segurou a mão de Sofia em solidariedade silenciosa.
Talvez devêssemos sentar-nos, sugeriu Ricardo, gesticulando para um banco próximo, debaixo de um velho carvalho. Esta parece ser uma conversa que precisamos de ter com calma. Enquanto se acomodavam, Sofia entre Ricardo e Martim, e Ana sentada à sua frente, numa cadeira de parque que Martim gentilmente fora buscar, um ar pesado de revelação iminente pairava sobre eles. Ana alisou as pregas da sua saia nervosamente antes de começar. A Mariana, a tua mãe, tinha apenas 18 anos quando saiu de casa. Ela estava grávida e perdidamente apaixonada por um jovem chamado Tiago. Ele era alguns anos mais velho, trabalhava como mecânico. Ana fez uma pausa, os seus olhos distantes com memórias dolorosas. Eu não aprovava a relação. O Tiago vinha de uma família problemática, não tinha estudos, e eu tinha medo que ele não conseguisse dar um futuro decente à minha filha. Quando a Mariana me disse que estava grávida, tivemos uma discussão terrível. Sofia ouvia atentamente, o seu pequeno corpo tenso. Ricardo manteve um braço protetor à volta dela, sentindo cada tremor que passava por ela. A Mariana estava determinada, continuou Ana. Ela disse que fugiria com o Tiago, que seriam felizes juntos, que criariam o seu bebé com amor, mesmo que não tivessem muito dinheiro. Eu fui demasiado dura, demasiado orgulhosa. Disse coisas horríveis. Lágrimas corriam pelas bochechas enrugadas de Ana. Quando acordei na manhã seguinte, ela tinha desaparecido. Deixou apenas um bilhete a dizer para não a procurar, que ela faria a sua própria vida com o Tiago e o bebé. E depois, sussurrou Sofia, o que lhes aconteceu? Ana enxugou as lágrimas com um lenço amachucado. Procurei-a durante anos, contratei detetives, pus anúncios nos jornais, vasculhei as redes sociais. Era como se tivessem desaparecido da face da terra. Nunca soube que ela tinha dado à luz, que tu existias. Não até hoje, quando vi o teu rosto, o rosto da minha Mariana. Ricardo sentiu uma dor aguda no peito enquanto as peças do puzzle começavam a encaixar-se. Os registros incompletos de Sofia, o seu abandono, os seus anos nas ruas, tudo a formar uma história trágica de amor, orgulho e consequências não intencionais. O que quer agora? Perguntou Ricardo, a sua voz mais dura do que pretendia. Ana encontrou o seu olhar protetor de frente. Quero conhecer a minha neta. Quero tentar corrigir os erros do passado. Não estou aqui para causar problemas ou tirar a Sofia de onde ela está feliz. Só quero fazer parte da vida dela, se ela o permitir. Sofia olhou para Ricardo, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Ainda vais querer ser meu pai, mesmo que eu tenha uma avó. Ricardo ajoelhou-se à frente de Sofia, pegando nas suas pequenas mãos. Sofia, ouve com atenção. Nada mudou. Tu és minha filha, aconteça o que acontecer. Ter uma avó não muda a nossa família. Se quiseres conhecê-la melhor, eu apoiarei a tua decisão. Mas nunca duvides do meu amor por ti. Sofia abraçou-o com força, finalmente deixando as suas lágrimas fluírem. Martim juntou-se ao abraço, enquanto Ana observava, com lágrimas nos seus próprios olhos. Talvez, disse Ricardo suavemente, possamos todos aprender a ser uma família maior. Diferente, mas ainda assim uma família. Nos dias seguintes, Sofia começou a processar estas revelações com a ajuda de Ricardo. Ana visitava regularmente, trazendo fotos e histórias de Mariana. Martim ajudava a aliviar momentos tensos com as suas observações honestas. Uma noite, enquanto Ricardo deitava Sofia, encontrou-a a olhar para uma foto de Mariana. Em que estás a pensar, querida? Por que é que ela me deixou, pai? A avó Ana disse que ela me amava. Ricardo sentou-se na beira da cama. Às vezes, as pessoas que amamos tomam decisões difíceis por razões que não conseguimos entender. Mas isso não significa que o amor não fosse real. Sofia abraçou o seu ursinho de peluche. Nunca me vais deixar, pois não? Nunca, Sofia. És minha filha para sempre. Ana provou ser uma adição valiosa à família.
A sua presença trouxe não apenas uma ligação ao passado de Sofia, mas também um novo tipo de amor e apoio que enriqueceu todas as suas vidas. A Mariana ficaria tão feliz por saber que a Sofia te encontrou, disse Ana a Ricardo uma tarde, que ela tem um pai que a ama tanto. Ricardo sorriu ao observar Sofia e Martim a brincar. E ela tem uma avó que nunca desistiu de a procurar. Os dias transformaram-se em semanas e a dinâmica familiar mudou. Sofia começou a chamar Ana de avó, embora por vezes ainda mostrasse insegurança sobre o seu lugar na família. Numa manhã de sábado, enquanto Ricardo fazia o pequeno almoço, encontrou Sofia sentada na varanda, a abraçar os joelhos. — Está tudo bem? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. — Estava a pensar na minha mãe, respondeu Sofia. Como ela era quando tinha a minha idade. A avó Ana mostrou-me mais fotos ontem. Ricardo pôs um braço à volta dos seus ombros. E como te sentes em relação a isso? Feliz e triste ao mesmo tempo, disse Sofia após um momento. Feliz por saber mais sobre ela, mas triste porque ela não está aqui. É normal sentir-te assim, tranquilizou a Ricardo. Podes amar a tua mãe e sentir a falta dela, mesmo que nunca a tenhas conhecido de verdade, e ainda assim seres feliz com a família que temos agora. Sofia encostou a cabeça no ombro de Ricardo. Às vezes tenho medo. Medo de quê, querida? De que um dia não me queiras mais, ou que a minha mãe apareça e queira levar-me. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Sofia, olha para mim, disse ele gentilmente. Quando ela ergueu os olhos para ele, ele continuou. Tu és minha filha, aconteça o que acontecer. Não importa quem apareça nas nossas vidas, isso não vai mudar. Eu escolhi-te para seres minha filha, e tu escolheste-me para ser teu pai. Essas escolhas são tão importantes como quaisquer laços de sangue. Prometes? Prometo. E sabes que mais? Ter a avó Ana nas nossas vidas não torna o nosso amor menor. Apenas o faz crescer ainda mais. Sofia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Como o coração do Grinch. Ricardo riu, recordando o filme que tinham visto no Natal. Exatamente. Os nossos corações podem crescer 3 tamanhos para caber mais amor. Nesse momento, Martim apareceu na porta, ainda de pijama. Vocês os dois vão ficar aí fora o dia todo? Estou com fome. Sofia riu e levantou-se, puxando Ricardo. Anda, pai, vamos fazer panquecas. Enquanto preparavam o pequeno almoço juntos, Ricardo observava a sua família pouco convencional. Martim tentava fazer panquecas em forma de animais. Sofia polvilhava demasiado chocolate nas suas. E em breve, Ana chegaria para o brunch de domingo, que se tornara uma tradição. A vida mudara drasticamente nos últimos meses, mas Ricardo não poderia estar mais grato. A pequena menina sem abrigo que salvara o seu filho não só transformara a sua vida, mas estava agora no centro de uma teia de amor e ligações que não parava de crescer. E assim, eles seguiram em frente, não apenas uma história de perda e abandono, mas uma de amor, aceitação e o verdadeiro significado de família. Porque no final, Ricardo percebeu. A família não era sobre sangue ou papéis legais, mas sobre escolhas, amor e a coragem de abrir o coração a novas possibilidades. A campainha tocou, anunciando a chegada de Ana. Sofia correu para atender, Martim logo atrás dela. Ricardo sorriu, ao ouvir as suas vozes animadas a misturarem-se no hall de entrada. A sua família podia não ser convencional, mas era perfeita à sua maneira, cheia de amor, compreensão e a promessa de um futuro repleto de possibilidades. Ricardo sentou-se no seu escritório, o brilho do ecrã do computador a lançar sombras no seu rosto na penumbra da noite. No ecrã, dezenas de separadores do navegador estavam abertos. Registros públicos, pesquisas em redes sociais, artigos de notícias antigos. Ao seu lado, repousava uma pasta grossa contendo todos os documentos que Ana enviara, guardados ao longo dos anos na sua busca por Mariana. Tens a certeza de que queres fazer isto?
perguntou Ana, a sua voz gentil a quebrar o silêncio. Ela estava sentada numa poltrona próxima, a segurar uma chávena de chá que já arrefecera. Ricardo afastou-se do ecrã, esfregando os olhos cansados. A Sofia merece saber a verdade, Ana, seja ela qual for. O último mês fora uma montanha-russa emocional para todos. Desde que Ana entrara nas suas vidas, trazendo consigo o peso do passado de Sofia, Ricardo observara a sua filha a debater-se com perguntas que nenhuma criança deveria ter de enfrentar. Pai? A voz de Sofia veio da porta do escritório. Ela estava de pijama, a agarrar o seu ursinho de peluche favorito. Não consigo dormir. Ricardo abriu os braços e Sofia correu para eles, aninhando-se no seu colo. Ana observava com uma mistura de ternura e tristeza. Estavas a pensar na mãe outra vez? Perguntou Ricardo suavemente, a afagar o cabelo de Sofia. Sofia assentiu contra o seu peito. A avó Ana mostrou-me mais fotos hoje. Ela era tão bonita. Por que é que ela não me quis? O coração de Ricardo apertou-se com a dor na sua voz. Ana soltou um soluço abafado. Sofia, querida, começou Ana, aproximando-se. A tua mãe era a pessoa mais amorosa que eu já conheci. Algo deve ter acontecido, algo terrível, para ela ter... A voz de Ana falhou. Ricardo percebeu que este era o momento de tomar uma atitude definitiva. Sofia, olha para mim, disse ele, esperando até que os seus grandes olhos castanhos encontrassem os dele. Vou fazer-te uma promessa. Vou descobrir o que aconteceu aos teus pais. Não posso prometer que teremos todas as respostas, mas prometo que faremos tudo o que pudermos para entender. Posso ajudar? Uma pequena voz veio da porta. Martim estava lá, ainda sonolento, mas com um olhar determinado no seu jovem rosto. Martim, devias estar na cama, disse Ricardo, embora não conseguisse esconder um sorriso. A Sofia é minha irmã, declarou Martim, dando um passo à frente. Quero ajudar a encontrar respostas também. Sofia sorriu pela primeira vez naquela noite, estendendo a mão ao irmão. Martim pegou na sua mão, apertando-a de forma tranquilizadora. Está bem, disse Ricardo, olhando para as 3 pessoas que se tinham tornado a sua família alargada. Faremos isto juntos, mas agora é hora de dormir. Amanhã começaremos a nossa busca a sério. Nos dias que se seguiram, Ricardo mobilizou todos os recursos disponíveis. Ele contratou os melhores investigadores particulares, vasculhou registros antigos e começou a juntar uma cronologia dos eventos. Ana passava horas com Sofia, partilhando não apenas fotos, mas histórias de Mariana a crescer. Cada pequeno detalhe, o amor de Mariana pelo desenho, tal como o de Sofia, o seu medo de trovões, a sua predileção por gelado de morango, ajudou Sofia a construir uma imagem mais clara da sua mãe biológica. Ela costumava cantar para ti quando estava grávida, mencionou Ana uma tarde, enquanto folheavam um álbum antigo. A Mariana dizia que tu dançavas na barriga dela sempre que ouvias música. Sofia tocou numa foto que mostrava a sua mãe ainda grávida, a sorrir radiantemente para a câmara. Ela parecia tão feliz aqui. Ela estava, confirmou Ana, lágrimas a brilhar nos seus olhos. E o Tiago também. Ele não era um mau rapaz, sabes? Eu estava errada em julgá-lo tão duramente. Ele amava verdadeiramente a tua mãe. Martim, deitado no tapete a fazer desenhos, levantou a cabeça. Então, por que é que eles deixaram a Sofia? A pergunta inocente ficou suspensa no ar. Ana trocou um olhar com Ricardo, que parara o seu trabalho para ouvir. É o que estamos a tentar descobrir, campeão, respondeu Ricardo. Às vezes, as pessoas tomam decisões difíceis por razões que não conseguimos entender. Mas tu nunca farias isso, disse Martim com confiança. Tu nunca nos deixarias. Ricardo sentiu o coração apertar-se. Não, eu nunca vos deixaria. E é por isso que quero ajudar a Sofia a entender o seu passado, porque agora ela tem uma família que nunca a abandonará. Naquela noite, depois de as crianças irem para a cama,
Ricardo partilhou uma ideia com Ana. Há uma casa à venda na nossa rua, começou ele cautelosamente. Apenas a alguns quarteirões de distância. Pensei que talvez gostasses de viver mais perto. Ana pareceu surpreendida. Ricardo, eu não poderia... Por favor, deixa-me terminar, interrompeu ele gentilmente. A Sofia está a beneficiar tanto por te ter por perto. E, para ser honesto, tu tornaste-te parte da nossa família também. Seria bom para todos nós se estivesses por perto. Mas a casa deve ser cara. Ricardo abanou a cabeça. Não te preocupes com isso. Considera um investimento no bem-estar da Sofia. E no teu também. Ana ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas a rolar silenciosamente pelas suas bochechas. És um homem extraordinário, Ricardo Oliveira. A Mariana ficaria feliz por saber que a Sofia te encontrou. A mudança de Ana para uma casa próxima acrescentou uma nova dimensão à vida familiar. Sofia começou a passar mais tempo com a avó, a absorver histórias e memórias da sua família biológica, enquanto ainda mantinha a sua rotina normal com Ricardo e Martim. Um dia, enquanto ajudavam Ana a desempacotar, Sofia encontrou um diário antigo. É da tua mãe, explicou Ana, sentando-se no chão ao lado de Sofia. Ela manteve-o enquanto estava grávida. Com as mãos trêmulas, Sofia abriu o caderno, traçando a caligrafia delicada nas páginas. Querido bebê, hoje mexeste-te pela primeira vez. Senti como se borboletas dançassem dentro de mim. O teu pai ficou tão emocionado quando pus a mão dele na minha barriga para ele poder sentir. Mal podemos esperar para te conhecer. Sofia fechou o diário abruptamente, lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Eles amavam-me, sussurrou ela. Eles amavam-me mesmo. Sim, querida, amavam, confirmou Ana, abraçando a neta. É por isso que tenho a certeza de que algo grave deve ter acontecido. Mais tarde, na mesma semana, Ricardo recebeu uma chamada importante de um dos seus investigadores. Senhor Oliveira, encontramos algo. Um registro hospitalar de há 16 anos, numa pequena cidade a algumas horas de distância. Uma Mariana Connor foi admitida com complicações pós-parto. Ricardo sentiu o coração acelerar. E ela sobreviveu, senhor. Mas há algo estranho nos registros. Ela foi transferida para outro hospital, mas não há registro de chegada a nenhuma instalação. Ricardo franziu o sobrolho. Continua a investigar. Quero saber tudo sobre esse hospital, os médicos, qualquer coisa que nos possa dar uma pista. À medida que mais informações vinham à luz, um quadro perturbador começou a emergir. O hospital em questão fechara anos mais tarde devido a irregularidades. Vários funcionários tinham sido indiciados por envolvimento em esquemas de adoção ilegal. Achas que... começou Ana, a sua voz a tremer. É possível que a Mariana e o Tiago não tenham abandonado a Sofia de livre vontade, terminou Ricardo o pensamento. Mas precisamos de provas antes de lhe dizermos alguma coisa. A investigação continuou, cada nova descoberta a levantar mais perguntas do que respostas. Sofia, sensível à atenção dos adultos, começou a ter pesadelos novamente. Uma noite, Ricardo encontrou-a sentada na varanda, a olhar para as estrelas. — Não consegues dormir? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Sofia abanou a cabeça. — Tenho medo. — Medo de quê, querida? — De descobrir a verdade, sussurrou ela. — E se eles estiverem vivos, algures? E se eles me quiserem levar? Ricardo puxou Sofia para perto. — Ninguém te vai levar, Sofia. Tu és minha filha, legalmente e no meu coração. Mesmo que encontremos os teus pais biológicos, isso não vai mudar. Prometes? Prometo. E sabes que mais? Penso que, se os teus pais estiverem vivos, eles ficariam felizes por saber que estás segura e és amada. Sofia pensou naquilo por um momento. Como a avó Ana. Tal como a avó Ana. Nos dias que se seguiram, Ricardo notou uma mudança em Sofia.
Ela fazia mais perguntas sobre a investigação, querendo ter um papel ativo na procura de respostas. Quero ajudar, declarou ela durante o pequeno almoço. Quero entender quem eu sou. Martim, a mastigar os seus cereais, acrescentou. Tu és a Sofia Oliveira, minha irmã, mas também a Sofia. Qual era o apelido da tua mãe, avó? Williams, respondeu Ana com um sorriso. E depois Connor, depois de casar com o Tiago. Então tu és a Sofia Oliveira Williams Connor, concluiu Martim feliz. Uma pessoa pode ter muitas famílias, não é, pai? Ricardo sorriu, maravilhado com a sabedoria simples do seu filho. Sim, campeão. E quanto mais amor, melhor. À medida que a investigação avançava, Ricardo e Ana formaram uma parceria forte, cada um contribuindo com as suas próprias forças para a busca. Ana fornecia memórias e conhecimento do passado, enquanto Ricardo usava os seus recursos e contactos para perseguir novas pistas. Encontrei isto, disse Ana uma tarde, entregando a Ricardo uma caixa velha. As cartas deles. A Mariana enviou-as nas primeiras semanas depois de fugir. Ela parou de escrever abruptamente depois da última, onde mencionava que estava prestes a dar à luz. Ricardo examinou as cartas cuidadosamente. Isto pode ajudar-nos a traçar a jornada deles. Uma noite, enquanto Ricardo trabalhava no seu escritório, Sofia entrou silenciosamente e sentou-se na sua cadeira habitual. Pai? Perguntou ela após alguns minutos de silêncio. Sim, querida. Mesmo que encontremos a minha mãe e o meu pai, tu serás sempre o meu pai também, não é? Ricardo pousou a caneta e virou-se para a encarar. Sofia, vem cá. Ela levantou-se e aproximou-se. Ele levantou-a para o seu colo, tal como costumava fazer quando ela era mais pequena. Tu escolheste-me como teu pai quando decidiste confiar em mim depois de salvares o Martim. Eu escolhi-te como minha filha quando prometi cuidar de ti. Essas escolhas são tão fortes como quaisquer laços de sangue. Nada vai mudar isso. Sofia abraçou-o com força. Amo-te, pai. Eu também te amo, minha pequena heroína. Na manhã seguinte, Ricardo reuniu todos na sala de estar. Sofia, Martim, Ana e até Maria, a governanta que se tornara parte da família. Tenho novidades, anunciou ele. Os investigadores encontraram uma pista promissora. Parece que a Mariana e o Tiago podem ter se mudado para o Canadá depois de perderem a Sofia. Ana levou a mão à boca. Canadá? A Mariana sempre falou em viver lá. Sim, continuou Ricardo. E há mais. Encontramos registros de um casal com os nomes deles em Vancouver. Eles dirigem uma organização que apoia pais que perderam filhos em circunstâncias suspeitas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia agarrou a mão de Martim com força. Eles pensam que me perderam, sussurrou ela. Eles não me abandonaram. Ana começou a chorar suavemente. Ricardo ajoelhou-se à frente de Sofia. Querida, ainda precisamos de confirmar muitos detalhes. Não quero criar falsas esperanças. Mas sim, parece que os teus pais podem ter sido vítimas, tal como tu. Sofia absorveu a informação lentamente. Podemos tentar encontrá-los? Ricardo olhou para Ana, que assentiu por entre as lágrimas. Se quiseres, sim, mas faremos isso ao teu ritmo, sempre que te sentires pronta. Martim, que estivera invulgarmente quieto, finalmente falou. Se os encontrarmos, podemos ter duas famílias, como temos 2 tipos de gelado no congelador. A comparação inocente quebrou a tensão, fazendo todos rir. Sim, campeão, respondeu Ricardo, afagando o cabelo do seu filho. Podemos ter 2 famílias. Na verdade, já temos. Tu, eu, a nossa Sofia e a avó Ana. E talvez, em breve, a nossa família possa crescer ainda mais. Sofia olhou em volta para as pessoas reunidas, o seu pai adotivo, o seu irmão, a sua avó recém-encontrada e Maria, que sorria carinhosamente do canto. Cada pessoa representava uma peça diferente da sua história, um puzzle que formava a sua identidade. Estou pronta,
declarou ela finalmente. Quero conhecer os meus pais, não para vos deixar, mas para entender de onde venho, para completar a minha história. Ricardo sentiu o coração encher-se de orgulho. A sua pequena Sofia, a menina assustada que ele conhecera no parque, tornara-se uma jovem corajosa e sábia para além da sua idade. Então vamos a isso, disse ele, olhando para cada membro da sua família alargada. Vamos descobrir a verdade juntos. Porque é isso que as famílias fazem. Enfrentam os desafios juntos. Os dedos de Sofia deslizavam suavemente sobre o papel, traçando linhas coloridas que gradualmente formavam formas. Na quietude do seu quarto, ela estava a criar a sua visão da família que nunca conhecera. Uma mulher de cabelo escuro, um homem de rosto bondoso e um bebê nos seus braços. Num canto da página, ela desenhou-se a si mesma, a Ricardo, a Martim e a avó Ana, ligando os dois grupos com um arco-íris. É lindo, Sofia. A voz gentil de Ana veio da porta. Ela segurava uma caixa antiga nas mãos, lágrimas a transbordar dos seus olhos. Sofia sorriu timidamente. A minha professora de artes disse que, por vezes, desenhar pode ajudar-nos a entender os nossos sentimentos. Ana sentou-se na beira da cama, colocando a caixa ao seu lado. A tua mãe adorava desenhar também. Na verdade, trouxe algo para te mostrar. Da caixa, ela tirou um caderno de esboços gasto. Este era o caderno de esboços da tua mãe quando ela tinha a tua idade. Sofia pegou no caderno com reverência, as suas pequenas mãos a roçar na capa esfarrapada. Ao abri-lo, encontrou páginas e páginas de desenhos, paisagens, animais, rostos sorridentes. No meio, um retrato chamou a sua atenção. Um jovem com cabelo escuro e olhos gentis. — É o Tiago? Perguntou ela, a sua voz pouco mais que um sussurro. — Sim, confirmou Ana. — O teu pai. A Mariana desenhou isso quando eles começaram a namorar. Ela dizia sempre que foi o sorriso dele que a conquistou. Entretanto, no seu escritório, Ricardo enfrentava uma batalha diferente. O seu advogado, Rui, acabara de chegar com notícias preocupantes. Com a possível localização dos pais biológicos, precisamos de nos preparar, explicou Rui, espalhando documentos sobre a secretária. Se eles realmente foram vítimas de um esquema criminoso, podem tentar reaver a custódia legalmente. Ricardo sentiu o estômago afundar-se. Mas a Sofia é minha filha, eu tenho a tutela legal. Sim, mas casos como este são complexos. Precisamos de fortalecer a nossa posição legal, enquanto ainda procuramos a verdade. Ricardo passou a mão pelo seu cabelo grisalho em frustração. Como fazemos isso sem parecermos que estamos a tentar impedir a Sofia de conhecer os seus pais biológicos? É um equilíbrio delicado, admitiu Rui. Mas há precedentes para a custódia partilhada em situações semelhantes. A chave é mostrar que estamos a agir no melhor interesse da Sofia. A sua conversa foi interrompida por uma batida na porta. Martim entrou, segurando mais um dos desenhos de Sofia. Pai, olha o que a Sofia fez. Somos todos nós juntos, como uma grande família. Ricardo pegou no desenho, sentindo o coração apertar-se com a forma como Sofia os retratara a todos, unidos sob um grande coração colorido. Mesmo no meio da incerteza legal, a sua filha encontrava uma forma de expressar esperança. Naquela noite, durante o jantar, Ana partilhou mais memórias de Mariana. Lembro-me do dia em que ela me disse que estava grávida, disse ela, o seu olhar distante. Apesar do medo, havia tanta alegria nos seus olhos. Ela já te amava tanto, Sofia. Como ela era? Perguntou Sofia, empurrando a comida no prato, quando soube que eu estava a chegar. Ana sorriu suavemente. Ela cantava para ti constantemente. Decorou o quarto do bebê com nuvens e estrelas que ela própria pintou. O Tiago passou horas a montar o berço, querendo que tudo estivesse perfeito. Ricardo observava em silêncio, o seu coração dividido entre a felicidade de ver Sofia a descobrir as suas raízes e o medo de a perder.
Martim, notando a atenção do pai, apertou-lhe a mão debaixo da mesa. Depois do jantar, enquanto limpavam a cozinha, Ana aproximou-se de Ricardo. Encontrei mais cartas, disse ela em voz baixa. A Mariana mencionava planos para ir para o oeste, talvez Vancouver. Ela queria um novo começo, longe de julgamentos. Ricardo assentiu, pensativo. Isso corresponde ao que os investigadores encontraram. A questão é o que aconteceu entre esses planos e o hospital onde a Sofia nasceu. No dia seguinte, Sofia surpreendeu todos ao pedir para exibir os seus desenhos na sala de estar. Quero que todos vejam as minhas famílias, explicou ela. A que tenho agora e a que espero conhecer um dia. Ricardo ajudou-a a organizar uma pequena galeria. Cada desenho contava um pedaço da sua história. Retratos imaginados de Mariana e Tiago baseados nas fotos de Ana, cenas da sua vida atual com Ricardo e Martim e visões esperançosas de todos eles juntos. É como um puzzle, observou Martim, admirando os desenhos. Cada um é uma peça diferente da Sofia. A sabedoria inocente de Martim fez Ricardo sorrir. Sim, era exatamente isso. Sofia não estava a perder ou a substituir a família. Ela estava a completar o seu próprio puzzle. Entretanto, a investigação prosseguia. Os registros hospitalares revelaram um padrão perturbador de bebés perdidos durante transferências, pais jovens e vulneráveis, documentação incompleta. Ricardo e a sua equipa começaram a juntar as peças do que poderia ter acontecido naquela noite fatídica. Uma tarde, enquanto Sofia pintava no seu novo estúdio de arte no sótão, um espaço que Ricardo criara para ela, ela fez uma pergunta que o apanhou de surpresa. Pai, achas que eles me vão achar como a pessoa que eles imaginaram que eu seria? Ricardo sentou-se ao seu lado, a observar a nova tela que ela estava a criar. Um nascer do sol sobre duas casas ligadas por um caminho cheio de flores. Sofia, tenho a certeza de que és mais maravilhosa do que eles alguma vez imaginaram. És forte, talentosa e compassiva, todas as coisas que a tua mãe mostrava nas suas cartas. Sofia pousou o pincel e abraçou Ricardo. Tenho medo, confessou ela. E se eles não gostarem de mim? Ou se ficarem tristes porque tu és o meu pai agora? Oh, querida! Ricardo retribuiu o abraço. Qualquer pessoa que te conheça vai adorar-te. E quanto a eu ser o teu pai? Bem, o amor não encolhe quando é partilhado. Apenas cresce mais. Ana encontrou-os assim, abraçados no meio de telas coloridas. Ela trazia outra caixa velha de memórias, desta vez contendo cassetes de vídeo poeirentas. Encontrei algumas gravações antigas, disse ela suavemente. A Mariana e o Tiago a fazerem um piquenique no parque. Ela estava grávida de ti, Sofia. Pensei que talvez... Os olhos de Sofia iluminaram-se. Podemos vê-las agora? Enquanto Ricardo montava o equipamento de vídeo antiquado, ele refletiu sobre como cada nova peça do passado ajudava Sofia a entender-se melhor. Os seus desenhos evoluíram nos últimos dias, mostrando não apenas pessoas e lugares, mas emoções, esperança, medo, amor, saudade. O som do riso de Mariana encheu a sala quando o vídeo começou a passar. Sofia apertou a mão de Ricardo, os seus olhos colados ao ecrã, onde a sua mãe, jovem e radiante, repousava uma barriga de 6 meses enquanto o Tiago tentava montar um baloiço no quintal. Ela tem o teu sorriso, comentou Martim do chão, e fazes a mesma coisa com o nariz quando te ris. Sofia tocou no seu nariz, surpreendida e encantada com esta pequena ligação com a sua mãe. Ricardo observava a sua filha a absorver cada detalhe, os seus dedos a traçar inconscientemente os movimentos, como se já estivesse a planear o seu próximo desenho. Mais tarde naquela noite, Rui chegou com atualizações sobre o lado legal. Enquanto as crianças dormiam, os adultos reuniram-se no escritório de Ricardo. Conseguimos documentos que provam graves irregularidades no hospital, explicou Rui. Isto apoia a teoria de que a Mariana e o Tiago
não abandonaram a Sofia voluntariamente, mas também complica a nossa situação legal. Como assim? Perguntou Ricardo, embora já temesse a resposta. Se for provado que foram vítimas de um crime, eles podem ter fundamentos para contestar a adoção. O nosso melhor caminho é estabelecer um diálogo aberto desde o início, visando um acordo de custódia partilhada. Ana, que estivera em silêncio até então, falou. Eu conheço a minha filha. Se ela estiver realmente viva e encontrou um propósito a ajudar outras famílias que passaram pelo mesmo, ela entenderá o valor do que a Sofia tem aqui. Ricardo assentiu, grato pelo apoio de Ana. Juntos, eles estavam a construir não apenas um caso legal, mas uma ponte entre o passado e o presente de Sofia. Na parede do escritório, um dos desenhos de Sofia brilhava sob a luz do candeeiro, um arco-íris a unir duas famílias com as palavras amor multiplicado escritas em letras brilhantes. Talvez essa fosse a verdadeira essência de tudo. O amor não precisava de ser dividido ou escolhido. Podia simplesmente crescer, multiplicar-se, criar novas cores e formas, como os desenhos de Sofia que agora adornavam cada canto da casa, contando a história de uma família em contínua expansão de amor e compreensão. Ricardo segurava o envelope nas mãos trêmulas. O relatório final dos investigadores chegara, e o seu conteúdo mudaria para sempre a vida da sua família. Ana sentou-se ao seu lado no escritório, o rosto pálido a refletir a gravidade do momento. Temos de lhe contar, sussurrou Ana, lágrimas silenciosas a rolar pelas suas bochechas envelhecidas. Ricardo assentiu, sentindo o peso da verdade nos seus ombros. Mariana e Tiago Connor tinham morrido num acidente de carro há 6 anos, enquanto viajavam para mais uma cidade na sua busca incessante pela filha perdida. Como contamos a Sofia? Perguntou Ricardo, a sua voz a quebrar. A resposta veio na forma de passos leves no corredor. Sofia apareceu à porta do escritório, ainda com o seu avental manchado de tinta. Pai? Avó? O que aconteceu? Ricardo e Ana trocaram olhares. Não havia maneira fácil de fazer isto. Sofia, querida, vem cá, disse Ricardo suavemente, abrindo os braços. Sofia aproximou-se, os seus olhos largos a sentir a tensão. Descobriram alguma coisa sobre os meus pais? Sim, querida, respondeu Ana, a sua voz a tremer. Descobrimos o que lhes aconteceu. Nos minutos que se seguiram, com o maior cuidado e amor possível, Ricardo e Ana contaram a Sofia sobre o destino dos seus pais biológicos. Como nunca tinham parado de a procurar, como tinham dedicado as suas vidas a ajudar outras famílias separadas por circunstâncias trágicas e como, infelizmente, uma noite chuvosa e um acidente fatal tinham terminado a sua busca. Sofia ouviu em silêncio, lágrimas a escorrer pelas suas bochechas. Quando a história terminou, ela ficou quieta por um longo momento. Eles nunca pararam de me procurar? Perguntou ela finalmente, a sua voz pequena e quebrada. Nunca, confirmou Ana. Eles amavam-te tanto, Sofia. Nunca deixaram de te amar. Sofia atirou-se para os braços de Ricardo, a soluçar. Ele segurou-a com força, as suas próprias lágrimas a misturarem-se com as dela. Martim, que ouvira tudo da porta, entrou silenciosamente e juntou-se ao abraço. Não faz mal chorar, Sofia, disse ele com uma sabedoria para além dos seus anos. A mãe dizia sempre que as lágrimas ajudam a lavar a tristeza do coração. Nos dias que se seguiram, Sofia processou o seu luto de várias maneiras. As suas pinturas, anteriormente coloridas e esperançosas, assumiram tons mais escuros. Ela passava horas no estúdio do sótão, a criar retratos de Mariana e Tiago, desenhados a partir de fotos e histórias que lhe tinham sido contadas. O Dr. Cardoso, o terapeuta familiar, tornou-se uma presença constante nas suas vidas. Numa sessão particularmente intensa, Sofia verbalizou a complexidade das suas emoções. Como posso sentir falta de pessoas que nunca conheci? Perguntou ela, a agarrar o seu ursinho de peluche.
O amor não requer memórias físicas para existir, explicou o Dr. Cardoso gentilmente. Tu carregas o amor deles no teu ADN, nas histórias da avó Ana, nas feições que partilhas com eles. Numa manhã, ao pequeno almoço, Ricardo teve uma ideia. Sofia, como te sentirias em criar um lugar especial para lembrar os teus pais? O rosto de Sofia iluminou-se ligeiramente. Como um jardim? Sim, poderíamos fazer um jardim memorial, sugeriu Ana, parecendo encorajada pela ideia. A Mariana adorava flores. Poderíamos plantar as suas favoritas, margaridas e lírios. O projeto do jardim memorial tornou-se um esforço familiar. Ricardo contratou um paisagista, mas todas as decisões-chave vieram de Sofia. Ela escolheu um local tranquilo no quintal, debaixo de um velho carvalho. Martim ajudou a escolher pedras para um caminho. Podemos usar pedras coloridas, sugeriu ele, para que os lugares tristes também possam ter cor. Ana trouxe mudas do seu próprio jardim, incluindo algumas que Mariana plantara em criança. Desta forma, uma parte dela continua a crescer aqui, explicou ela a Sofia. Um banco de madeira foi instalado e Sofia decidiu pintá-lo com símbolos que representavam as suas duas famílias. Pássaros a voar alto para os seus pais, a velarem por ela, e raízes fortes a simbolizar a sua família atual. Numa tarde particularmente significativa, a família reuniu-se no jardim recém-concluído para uma pequena cerimônia. Sofia preparara algo especial, uma carta para os seus pais. Queridos mãe e pai, começou ela a ler, a sua voz a tremer ligeiramente. Apesar de nunca vos ter conhecido, sinto o vosso amor através das histórias da avó Ana e das fotos antigas. Eu sei que nunca pararam de me procurar, e isso significa muito para mim. Quero que saibam que estou bem. Tenho uma família que me ama muito. O Ricardo, que é o melhor pai que eu poderia pedir. O Martim, que é o irmão mais fixe do mundo. E a avó Ana, que me ajuda a sentir-vos perto. Prometo tentar ser alguém de quem se orgulhariam. Continuarei a desenhar, mãe, tal como tu fazias. E serei corajosa como tu, pai. Com amor, Sofia. Não havia um olho seco no jardim quando ela terminou. Ricardo abraçou a sua filha, sentindo-se certo de que Mariana e Tiago, onde quer que estivessem, aprovavam a família que a sua pequena menina encontrara. As sessões de terapia familiar continuaram, ajudando todos a processar não apenas a perda, mas também a fortalecer os laços que os uniam. O Dr. Cardoso observou como Sofia começou a integrar as suas duas realidades: a dor de perder os seus pais biológicos e a alegria da sua família presente. É como se eu tivesse dois corações, explicou Sofia durante uma sessão. Um que dói pelos pais que perdi e outro que está cheio de amor pela família que tenho. Ana, que temera que esta descoberta pudesse criar uma barreira entre Sofia e Ricardo, ficou aliviada ao ver o oposto acontecer. O vínculo entre pai e filha apenas se fortaleceu, agora enraizado numa honestidade ainda mais profunda. Uma noite, enquanto Ricardo deitava Sofia, ela fez uma pergunta que o apanhou de surpresa. Pai, achas que a mãe Mariana e o pai Tiago ficariam felizes por tu seres o meu pai? Ricardo sentou-se na beira da cama, escolhendo as suas palavras com cuidado. Sabes, Sofia, de tudo o que aprendi sobre os teus pais, a coisa que eles mais queriam era que fosses amada e feliz. Acho que eles estariam em paz, sabendo que encontraste uma família que te ama tanto como eles amaram. Sofia deu um sorriso sonolento. Então tenho 4 anjos a cuidar de mim, a mãe e o pai no céu, e tu e o Martim aqui na terra. Ricardo beijou-lhe a testa, comovido. E não te esqueças da avó Ana. 5 anjos, então, murmurou Sofia, quase a dormir. Sou uma menina com muita sorte. O jardim memorial tornou-se um lugar de cura para toda a família. Sofia fazia muitas vezes os seus trabalhos de casa lá, rodeada pelas flores que a sua mãe amava. Martim lia-lhe por vezes histórias no banco pintado. Ana passava horas a cuidar das plantas, sentindo-se ligada à sua filha através deste ato de amor.
Ao observar tudo isto, Ricardo compreendeu que a família era mais do que laços de sangue ou documentos legais. Era sobre corações a expandirem-se para conter mais amor, sobre dor transformada em crescimento, sobre encontrar beleza mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O jardim floresceu, assim como Sofia, que gradualmente aprendeu a carregar tanto a memória dos pais que perdeu como o amor da família que encontrou. As suas pinturas começaram a refletir essa integração. Luz e sombra, tristeza e alegria, perda e amor, tudo a coexistir em harmonia na tela, tal como no seu coração. O cheiro a bolachas de Natal enchia a casa dos Oliveira. Sofia e Martim estavam na cozinha com Ana, a preparar a receita especial que Mariana costumava fazer em criança. Ricardo observava da porta, o seu coração a transbordar com o quanto a sua família crescera e mudara ao longo do último ano. "Avó, conta-me outra vez como a mãe Mariana decorava as bolachas", pediu Sofia, concentrada em aplicar glacé a uma estrela de gengibre. Ana sorriu gentilmente, passando a mão pelo cabelo da neta. Ela fazia sempre padrões de flocos de neve, a dizer que cada um era único e especial, como as pessoas que amamos. Martim, com o rosto polvilhado de farinha, ergueu orgulhosamente a sua bolacha. "Olha, Sofia, fiz uma que parece a tua pintura do Jardim Memorial." Sofia sorriu para o irmão. O seu talento artístico florescera ao longo do último ano, e ela preparava-se agora para a sua primeira exposição de arte na escola. As suas obras contavam uma história de perda, amor e renovação que tocava todos os que a conheciam. "Amanhã é o grande dia", comentou Ricardo, entrando finalmente na cozinha. Nervosa com a exposição? Sofia abanou a cabeça, a determinação a brilhar nos seus olhos. "Não. Quero que todos vejam a minha história completa. Quero que saibam da menina sem abrigo que encontrou não uma, mas 2 famílias para amar." Na manhã seguinte, o ginásio da escola foi transformado numa galeria de arte. As pinturas de Sofia estavam dispostas em ordem cronológica, contando a sua jornada. A primeira tela mostrava uma menina solitária nas ruas, pintada em tons escuros e frios. À medida que a série avançava, através do seu encontro com Ricardo e Martim, do momento em que salvou o menino de um acidente, da sua integração na sua casa, as cores tornavam-se mais quentes, embora ainda tingidas com sombras de medo e incerteza. O encontro com Ana trouxe novas tonalidades à narrativa, ouros e âmbares reminiscentes de fotografias antigas. Retratos imaginados de Mariana e Tiago, desenhados a partir de histórias e fotos, retratavam o amor que existia antes mesmo de Sofia nascer. A descoberta do destino dos seus pais biológicos foi retratada numa peça particularmente comovente. Um pôr do sol com 2 silhuetas a desvanecerem-se no horizonte, enquanto 3 figuras se mantinham fortes em primeiro plano, unidas. A pintura final, a peça central da exposição, retratava o Jardim Memorial em plena floração. No banco pintado, sentava-se Sofia, rodeada pela sua família, Ricardo, Martim e Ana ao seu lado. E nas flores e borboletas que dançavam à sua volta, sugestões súbitas de Mariana e Tiago, presentes em espírito. "É extraordinário", comentou a professora de artes, comovida. "Captaste tanto amor e cura nestas peças, Sofia." Os visitantes paravam por muito tempo em frente a cada pintura, muitos a limpar discretamente as lágrimas. Martim atuava orgulhosamente como guia, explicando a história por trás de cada obra de arte com a sua sinceridade infantil única. "Foi aqui que a Sofia me salvou a vida", apontou ele, "e foi por isso que o pai prometeu salvar a dela. Agora somos todos uma família." Ana permaneceu perto da secção que retratava Mariana e Tiago, partilhando gentilmente memórias com quem perguntasse. O seu coração, outrora cheio apenas de dor, agora a transbordar de um amor renovado através de Sofia. Ricardo observava tudo com uma mistura de orgulho e gratidão.
Quem poderia imaginar que o momento no parque, quando uma pequena menina sem abrigo salvara o seu filho e pedira apenas um prato de comida, mudaria tão profundamente as suas vidas? Após a exposição, a família decidiu fazer uma visita especial. Eles voltaram ao Parque Eduardo VII, onde tudo começara. O lugar estava sossegado naquela tarde de inverno, alguns flocos de neve a cair suavemente. Foi mesmo aqui, disse Sofia, parando junto aos baloiços. Eu vi o Martim a correr atrás da bola e... E não hesitaste um segundo, terminou Ricardo, abraçando-a. Salvaste não só a vida dele, mas a minha também. Mostraste-me o verdadeiro significado de família. Martim correu para os baloiços, chamando Sofia para se juntar a ele. Ana sentou-se num banco com Ricardo, a observar as crianças a brincar. A Mariana estaria tão orgulhosa, disse ela suavemente. A Sofia tem o mesmo coração corajoso e amoroso e a mesma centelha criativa. Através da sua arte, acrescentou Ricardo, ela não está apenas a processar a sua história, mas também a tocar o coração de outras pessoas, a fazer a diferença. Sofia e Martim voltaram a correr, as bochechas coradas do frio. Podemos ir beber um chocolate quente? Perguntou Martim, esperançoso. Claro, respondeu Ricardo, levantando-se. E depois, que tal acabarmos de decorar a árvore de Natal? Ainda precisamos de pendurar os enfeites especiais da Sofia. Os com as fotos da mãe Mariana e do pai Tiago? Perguntou Sofia, os olhos a brilhar. Exatamente. Dessa forma, eles também podem fazer parte do nosso Natal. Enquanto caminhavam para casa, a leve queda de neve tornou-se mais intensa, cobrindo o mundo com um manto branco. Sofia estendeu a mão para apanhar alguns flocos. Avó, lembras-te do que disseste sobre os flocos de neve? Como cada um é único e especial. Ana assentiu, comovida. Acho que as famílias também são assim, continuou Sofia. A minha pode ser diferente, mas é especial à sua maneira. Ricardo apertou a mão da sua filha, sentindo a verdade das suas palavras no seu coração. Eles eram como aqueles flocos de neve, únicos, frágeis, mas juntos, formando algo de uma beleza deslumbrante. E assim, a família Oliveira continuou a sua jornada, já não definida pela perda ou pela dor, mas pelo amor que tinham escolhido partilhar. No parque onde uma outrora pequena menina sem abrigo mostrara uma coragem extraordinária, uma família extraordinária celebrava agora o seu amor e unidade, enquanto a neve que caía suavemente prometia novos começos para todos eles.